Bom dia, doutora Ana. Olá, Bem-vinda. Mariana. Obrigada por estar connosco. Prazer Olha, é meu. antes de começarmos, eu vou fazer aqui uma confidência, porque acho que este é também um programa de pessoas e eu sou uma profissional, mas sou primeiro uma pessoa. E, portanto, deixe-me dizer que a minha filha, quando era pequenina, fazia imensas infecções respiratórias, graças a Deus nada muito grave, mas ela não aprendeu a dormir porque tossia desde sempre e eu recorri a muitos médicos, fiz muita medicação e um dia fui bater à sua porta. Um dia encontrou-me. E a doutora Ana disse-me assim, vai tirar os lácteos a esta menina. E a vida da minha filha melhorou imenso. Portanto, antes de mais, aproveitar aqui este momento para dizer que, efetivamente, coisas que aparentemente são tão simples podem fazer uma diferença tão grande. E talvez possamos começar aqui, por aqui a nossa conversa, por esta pequena simplicidade que dentro dela tem tanto para dizer, que é isto da medicina integrativa, no fundo, que é a integração de tantas áreas, na realidade é isto. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, até porque eu gosto muito de observar crianças e de ajudar, porque as crianças estão inseridas dentro de um contexto. Explicar só um bocadinho ao público que eu licenciei-me em medicina, o meu pai era médico, o meu avô era médico, a minha filha está em medicina. E a medicina integrativa pretende ser uma área da medicina como uma especialidade médica, ainda que legalmente não o seja, pelo menos em Portugal. Nos Estados Unidos, a medicina integrativa é uma especialidade médica reconhecida pela American Board of, portanto, dos médicos, não é? Que é o nosso correspondente ao colégio médico, e a medicina integrativa é uma abordagem médica, na qual o médico e os outros profissionais de saúde se reúnem para uma abordagem mais holística. Então, o que é isto de uma abordagem mais holística? Portanto, a nossa consulta médica, como eu costumo dizer, é uma consulta normal, em que nós perguntamos o que é que traz a pessoa ali, o que é que a pessoa se queixa, quais são os seus antecedentes pessoais, em termos de doenças ou de cirurgias, ou que medicamentos toma, os antecedentes familiares, o que é que tem o pai, o que é que tem a mãe, de que é que morreram os avós, e enquadramos isto depois num contexto biopsicossocial, ou seja, nós damos importância ao corpo físico, como disse a menina que fazia bronquiolites ou que fazia otites de repetição, e damos também importância ao corpo emocional e ao corpo mental, ou seja, uma criança que faz bronquiolites depois não vai dormir tão bem. Talvez seja mais irritável. Fica mais irritável, vai irritar os pais porque vai criar um ambiente familiar mais complicado, isso vai ter alterações mentais, então às vezes mexemos numa peça e melhoramos as peças todas. Isto é o que hoje de mais moderno se faz em medicina, que é chamada medicina de redes. Ou seja, o ser humano é visto como uma rede em que, por exemplo, o sistema gastrointestinal, o estômago, o intestino, são vistos como uma rede com interação nas outras redes. Então, quando falamos genericamente na medicina integrativa, é importante que as pessoas saibam que existem conjuntos de médicos que foram fazendo várias especializações, vários cursos, vários seminários dentro desta área de medicina integrativa e que, portanto, isto inclui alterações num estilo de vida, como por exemplo na dieta, alterações ou mais importância ao sono, mais importância à parte emocional, como é que é o ambiente familiar, como é que foi a concepção daquela criança, a pré-conceição de um casal é uma coisa, eu particularmente adoro, acho que é uma estrelinha que vem ali. Sim. Então vamos aqui por isto num plano prático para quem está lá em casa e tenho uma criança e vai a uma consulta tipicamente de pediatria e aquilo que é visto e que é perguntado é olhar muito para os ouvidos, para as adenoides, ver se cresceu, se não cresceu e portanto, focamos muito no corpo físico e muito no eventual tratamento de doenças, de virose, do que seja. Aqui temos também esse olhar, naturalmente, Com certeza. mas vamos ser muito mais abrangentes, na realidade. Com certeza, sim. Até porque eu não sou pediatra, tenho pediatras integrativos na minha clínica e na minha equipa, digamos assim, mas aquilo que nós fazemos, além dessa consulta, a consulta médica normal, damos muita importância, por exemplo, à dieta, à alimentação anti-inflamatória, a alimentação que modula, porque o que está provado hoje em dia é que a nossa dieta tem muito que ver com o nosso sistema gastrointestinal, ou seja, com a nossa flora
flora intestinal. E sabemos que é lá que está a grande parte da nossa imunidade. Exatamente, por isso é que começou por contar, que eu disse, ok, vamos tirar esta menina aos lácteos, e na altura falamos de outras coisas, mas vamos nos só focar aqui, particularmente no caso da sua menina, foi muito importante porque lhe alterou a flora intestinal. E eu lembro-me que na altura demos uns medicamentos para melhorar esta flora intestinal. E esta flora intestinal, hoje sabemos que é imunomoduladora, ou seja, vai diretamente ligar ao sistema imunitário. Por isso é que uma criança, fazemos uma coisa aqui e o resultado é que deixa de ter otites ou bronquiolites. Certo. Mas nós, quer dizer, parece que não tem ciência dar um conselho desses, ou 2 ou 3 conselhos tem desses. uma base científica Tem essa fortíssima. base científica que hoje em dia está muito bem estruturada. Com toda a implicação que tem depois, que partilhou aqui, que é de facto importante, nas relações que são estabelecidas, no próprio sono, no desenvolvimento da personalidade, Claro. na relação com os pais, na relação entre os pais. Isso, então, o que é que acontece? É que a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é mais do que simplesmente a ausência de doença. Mas depois nós não levamos muito bem isto à letra, porque nós, quando vemos uma criança ou um adulto que não tem doenças, não fica doente, ok, está saudável. E aqui, dentro daquilo que chamamos a medicina integrativa, que engloba várias áreas, vemos um pouquinho para além disso. Então vemos como é que a pessoa está nos seus relacionamentos, nas suas emoções, no seu trabalho, se está feliz, se não está feliz, o que é que a preocupa, quais são os seus sonhos de vida. Então, misturamos muitas áreas aqui, e também recomendamos muitas áreas, que isso é que é importante as pessoas saberem. Então, quando nós fazemos um plano terapêutico para aquela pessoa, não é? Além dos medicamentos que possamos dar, em que podemos usar homeopatia, em que podemos usar florais, em que podemos usar um óleo essencial, em que podemos recomendar uma massagem, em que podemos recomendar uma massagem de osteopatia, por exemplo, em que podemos recomendar uma técnica de yoga ou de meditação para aquela criança, ou para os pais, muitas vezes eu mando os pais a tratarem-se, porque efetivamente... o problema está... Sem dúvida, mas pronto, não vamos dizer isso assim taxativamente, mas nós sabemos que é isso. Deixa-me só para ter aqui um parênteses, que eu acho que há um sketch que é muito curioso, que é a mãe a dizer ao pai, tu precisas de ir à terapia, e o pai diz à mãe, não, tu é que precisas. E o filho em baixo diz assim, ok, vou acabar por ser eu a ter que ir. Porque tipicamente é isto. Claro, então nós sabemos disso porque lá está, nós estamos todos ligados. Mas então, só para acabar o meu raciocínio, dentro da medicina integrativa e num plano terapêutico, quando vemos uma criança, além destas coisas todas, focamos-nos muito nos fatores de risco modificáveis. O que é isto? O fator de risco é a dieta, é o sono, como é que aquela criança, a sua personalidade, como é que ela gera as suas emoções. Focamos-nos, por exemplo, como é que é a disposição da casa, isso é muito importante. Por exemplo, se uma criança dorme mal, como é que é a disposição da casa. Se existe um excesso de radiação eletromagnética, hoje em dia não se fala nisso, isso é fundamental. Nós temos uma poluição eletromagnética, repara a quantidade de fios e router e wireless que temos. Sim. E o Feng Shui, por exemplo, pode nos ajudar aqui também? O Feng Shui pode ajudar, a geobiologia, que é uma área que eu exploro muito dentro do consultório, pode ajudar. Portanto, nós conseguimos ver dentro daquela casa, com o mapa e com a análise de onde é que a casa está situada, como é que está o planeta, porque o planeta também tem vida literalmente. Existem umas linhas geobiológicas, vamos dizer assim, que se a minha caminha fica no meio do cruzamento daquelas linhas, eu não vou dormir bem. Para que posição está a minha cabeça orientada. Então, tudo isto nós conseguimos dar de recomendação, portanto, são os fatores de risco modificáveis, ok, muito importante, se a criança tem excesso de metais pesados ou não, e isso é uma coisa que temos que observar individualmente. Então, nós vamos focar-nos nisto e tentamos alterar isto e modificar aquilo que podemos. E depois o que é que fazemos em termos deste plano terapêutico? Além da dieta, além dos cuidados com o sono, por exemplo, além dos cuidados com a parte emocional, os cuidados com a parte mental, o mindfulness, a meditação, o contacto com a natureza é extremamente importante. Então, às vezes eu costumo dizer que damos conselhos tão simples, só que hoje em dia estes conselhos, podemos chamar conselhos da avózinha, mas que estão respaldados por uma parte científica fantástica. Nós hoje em dia sabemos que o grounding ou o earthing, de pôr os pés na relva, pôr os pés na areia, está fundamentado cientificamente. Certo, que não é só um conceito do senso comum, não, há aqui uma evidência científica por trás disto. A medicina integrativa, por exemplo, nós vamos este ano fazer o 14º Congresso Europeu de Medicina Integrativa, pela primeira vez em Portugal.
Portugal. Vai ser no Porto, a 30 de setembro. Já convido todos os que querem assistir. Então tem que cá voltar, tem que nos chatear para cá voltar perto da data para fazer essa referência. É um evento mundial e acho que é um orgulho para Portugal podermos acolher. Estamos à espera de 800 pessoas de mais de 25 países. Então, em que efetivamente médicos e outros profissionais de saúde vão demonstrar tudo o que existe de mais moderno na medicina integrativa e funcional, que é um nome bonito, é medicina integrativa e funcional. Então, o que é interessante? É que a experiência clínica científica que se faz em todo o mundo se vai aqui demonstrar e isto nós levamos para as nossas consultas com os nossos pacientes. E um dado muito importante dentro da medicina integrativa é que trabalhamos também em rede, ou seja, é verdadeiramente multidisciplinar, aquele conceito que tanto se fala, porque, mas que repare, pouco se explora. Isto que vai falar aqui no programa, que vai ser um óleo essencial, ou que vai ser uma massagem, ou que vai ser uma meditação, que vai ser uma astrologia. Por exemplo, a astrologia médica é uma coisa... Eu estudei a astrologia médica para pelo menos saber, quando vem um paciente e pergunta, olha, eu fui fazer uma sessão de astrologia médica, eu tenho de saber, ok, olha, e o que é que se falou? Porque é muito interessante. Este tipo de coisas que parecem completamente esotéricas, na realidade muitas vezes não o são. Então, dentro daquilo que nós chamamos a medicina integrativa e funcional, existe uma ciência para além disto. Repare, a medicina integrativa começa nos anos 70 nos Estados Unidos, portanto, quando a tecnologia médica foi tanta que levou a um descontentamento das pessoas no sentido na diminuição da relação médico-doente. Doutora Ana, ficava horas a falar consigo e acho que e acabou com um ponto que eu tinha aqui, que era a relação paciente-praticante ou médico-doente, porque é algo que é fundamental. Essa é a base daquilo que fazemos na medicina integrativa, porque efetivamente todos os meus colegas, quando nós estamos em medicina, supostamente achamos que temos uma vocação. Então, a coisa mais importante, efetivamente, é olhar nos olhos de uma pessoa e dizer, olha, o que é que o preocupa? Em que é que o posso ajudar? E isso é o segredo, é a magia daquilo que fazemos, porque no mundo tão atarefado, tão louco que vivemos hoje em dia, pós-pandemia, em que ficamos tanto com saudades de dar uns abraços uns nos outros, era alguém que se preocupa e que isso connosco. alterou o nosso sistema imunitário, já está mais que provado isso, é fundamental termos alguém em quem confiamos, que sabemos que tem toda a parte científica por trás, como todos os colegas médicos a têm, e depois damos importância a esta relação médico-doente. Há de cá voltar para falar de várias coisas, nomeadamente leitura biológica, que é uma coisa que eu acho super interessante. Sim, isso há muita ciência por trás disso e não se fala porque... Eu acho que é por desconhecimento. Sim. E deixa-me só acabar, a nossa classe médica também tem muito desconhecimento em relação a isto, exatamente porque às vezes confunde um pouco o que é a medicina integrativa e funcional com todas as técnicas, como aquelas que a Mariana vai falar aqui hoje. Tarana, acho que foi super esclarecedora esta conversa e sinceramente ficava aqui mais tempo, útil. Mas vai cá voltar, prazer. Temos que falar sobre esta modificação imunológica que o Covid nos trouxe, leitura biológica, portanto há muita coisa para explorarmos. Obrigada, foi mesmo bom estar consigo. Prazer. Obrigada por regressar aqui à nossa casa. Até à próxima. Obrigada. Ora, eu não